Olá pessoal, e a receita de hoje é mais um bolo estilo confeitaria famosa e eu preparei um dos queridinhos que tem por aí, que é o de frutas vermelhas. E o vídeo tá completinho, eu preparei um pão de ló super fácil e econômico, o recheio de trufa e uma mousse branca. E eu espero que vocês gostem do vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nada e esse bolo ser um sucesso também para você. Então vamos começar preparando o pão de ló. Aqui eu tenho 3 ovos, o meu ovo tá grande, se seu ovo tiver pequenininho você coloque 4. Está em temperatura ambiente, eu vou colocar os ovos inteiros na tigela da batedeira. Aqui eu tenho uma xícara não muito cheia, tá vendo ali a medida da xícara? Essa xícara tem 200 ml e essa é a única maneira que eu encontro para passar para vocês por xícaras. Mas na descrição do vídeo eu deixo todas as medidas por gramas também. E esse açúcar eu já peneirei, já coloquei uma pitadinha de sal, que ajuda no tempo de caramelização da massa. E agora eu vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha. A essência é totalmente opcional, você pode usar outra também, mas ela ajuda bastante para esse pão de ló não ficar cheirando o ovo. Vou colocar para bater em velocidade alta da minha batedeira, mais ou menos aí de 7 a 10 minutos, esse tempo vai depender de cada batedeira, mas até você perceber que ficou um creme bem fofinho, já dobrou de volume, esse é o ideal. Enquanto isso, eu já vou separando os outros ingredientes que eu vou usar para esse pão de ló. Aqui eu tenho uma xícara e 1/3 de farinha de trigo. Se você não tiver esse medidor de 1/3, é a xícara dividido em 3 partes. Essa farinha também já está peneirada e eu vou colocar uma colher de café de fermento químico. É a colherzinha menor. Esse pão de ló não precisa de muito fermento. Aqui eu tô mostrando a diferença da colher para vocês, tá? Porque é pouco fermento mesmo. E agora é só misturar essa farinha com o fermento e reservar. E vou usar também 40 ml de leite, é pouquinho líquido mesmo. E esse leite está em temperatura ambiente. E se você quiser fazer com água também dá. Mas como essa receita não vai gordura nenhuma, então eu prefiro o leite. Mas a receita original mesmo é com água. É preferência minha mesmo usar o leite. E aqui, os ovos com o açúcar já dobrou de volume, já formou um creminho. Eu coloquei a minha batedeira na velocidade 1 e agora eu vou colocar o leite delicadamente em ponto de fio. Terminando de colocar o leite, eu vou colocar a farinha de trigo, lembrando que a minha batedeira está na velocidade 1, eu só vou colocar a farinha de trigo, terminando de colocar, eu vou misturar com o batedor Globo mesmo, eu não vou bater essa mistura, e se você preferir, você pode fazer esse processo com a ajuda de um fouet. Eu sempre dou uma limpadinha ali na tigela da batedeira, porque às vezes fica um pouquinho de farinha de trigo, e vou terminar de misturar com o batedor Globo mesmo, fazendo um movimento de baixo para cima, até eu perceber que tá bem homogêneo, não tem mais nenhum gruminho de farinha de trigo. Massa já homogênea, eu vou transferir ela para uma forma com papel manteiga somente no fundo. Eu gosto do papel manteiga só no fundo, porque assim a massa cresce e ela fica rente à forma. Mas você pode untar aí do modo tradicional. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre faço esses bolinhos e dessa vez eu mudei a minha forminha. Eu comprei essa com 10 de altura. Eu vou deixar a medida dela aqui na descrição do vídeo e adivinha onde eu comprei. É claro que foi pela internet no Mercado Livre, se alguém precisar é só pesquisar por lá, porque aqui onde eu moro eu não encontro. Vou transferir toda a massa para a forma e, gente, se vocês não tiverem essa forminha, não tem problema, é só você assar em uma forma grande, você meça aí mais ou menos do tamanho da caixa do leite e depois você corta ela em 3 partes e faz 3 camadinhas do bolo e monta dentro da caixa do leite mesmo. A única coisa que não pode é assar
na caixinha do leite, porque ele solta uma toxina que não faz bem para a saúde. Aqui a minha câmera desfocou um pouco e eu nem vi, mas ali eu dei uma ajeitadinha na massa e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar em uma outra forma só para apoiar, para eu levar para o forno, e eu assei essa massa em 35 minutos, porque ela ficou uma massa mais altinha, mas esse tempo vai depender de cada forno. Enquanto a massa assa, já vamos partir para o recheio. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre picado. Pode usar aí o chocolate da sua preferência. Eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo para não queimar e nem ficar pastoso. Eu estou usando esse chocolate aqui dessa marca, mas você pode usar aí o chocolate da sua preferência, desde que seja de uma boa qualidade, porque lembrando que a gente está reproduzindo bolos de confeitaria famosa. E eu derreti esse chocolate em 3 pausas de 30 segundos, cada pausa eu mexo. Se você não tiver micro-ondas, você pode derreter em banho-maria. Chocolate já totalmente derretido. E agora eu vou usar 120 gramas de creme de leite. Gente, tem que ser o creme de leite de latinha. Eu já fiz o teste por creme de leite de caixinha, não dá consistência. Então, se você for usar o de caixinha, precisa diminuir na quantidade de creme de leite. E esse creme de leite de latinha, ele ajuda na textura e ele tem um sabor totalmente diferente do que o de caixinha e a consistência também. E aqui ele estava gelado e totalmente sem soro para fazer esse recheio. E para esse recheio ficar em uma consistência diferente de trufa mesmo, ali eu dividi o creme de leite, como é 120 gramas, eu coloquei 60 gramas em cada potinho, e um potinho desse eu vou esquentar no micro-ondas. Porque uma parte eu quero quente e a outra eu quero usar fria mesmo. Vou começar com o creme de leite quente, vou colocar no chocolate, vou misturar muito bem até que fique uma ganache e totalmente homogêneo. Ficando assim, agora eu vou colocar a outra metade de creme de leite que tá gelado. Vou misturar novamente até que fique homogêneo. Recheio já pronto, agora é só colocar um plástico em contato, deixar descansar. Esses recheios feitos com chocolate tem que deixar de um dia para o outro para ele incorporar. E eu deixo sempre em temperatura ambiente. Se você não tiver esse tempo, pode deixar descansar na geladeira até firmar o ponto que precisa. E para o próximo recheio e cobertura do bolo, eu vou fazer a mousse branca. Eu já fiz esse recheio aqui em outros vídeos, mas aqui eu vou aumentar a quantidade. Aqui eu tenho 400 ml de chantilly bem gelado. Eu estou usando esse chantilly aqui e, gente, eu não tô fazendo propaganda, tá? É porque tudo que eu uso eu gosto de mostrar. E eu já tentei fazer com chantilly Amélia, não deu certo. E aqui eu tenho uma lata e meia de creme de leite. Tem que estar gelada, bem gelada mesmo, e sem soro para esse recheio e cobertura dar certo. E esse meu creme de leite estava um pouquinho talhadinho, dá para ver ali no vídeo, mas deu tudo certo. E eu sei que vão me perguntar se dá certo com a caixinha do creme de leite. Gente, eu não sei, eu nunca testei. Eu acredito que não dê certo porque o creme de leite é esse que eu usei. Esse creme de leite, ele é muito mais consistente, ele tem mais % de gordura e o sabor dele também é mais gostoso. E se com o chantilly Amélia não deu certo, eu acredito que com a caixinha do creme de leite também não dá. Mas se alguém testar, volta aqui e me conta. E aqui eu tenho meia xícara, tá vendo ali que passou um pouquinho da metade da xícara de açúcar refinado e uma xícara cheia de leite em pó. Eu usei o leite ninho, mas eu acredito que outras marcas também dê certo.
E aqui, primeiro eu vou colocar em velocidade baixa só para misturar e eu não colocar em velocidade alta e voar leite em pó. Vou dar uma misturadinha também com o batedor Globo e depois eu vou colocar para bater em velocidade alta da batedeira. Coloca na máxima aí que tiver da sua e ele dá o ponto rapidinho. Aqui já deu o ponto ideal, ele precisa ficar um pouquinho mais firme mesmo, porque eu vou usar para recheio também, para esse bolo ficar bem estruturado. E essas bolinhas de ar que fica, porque eu bati em velocidade alta, conforme eu vou mexendo com a espátula, vai saindo também. E, gente, pensa em um recheio gostoso, é esse aqui. E se você quiser fazer o bolo só com esse recheio, sem usar a trufa, também dá certo e vai ficar maravilhoso. E aqui a minha trufa já descansou de um dia para o outro. Já retirei o plástico e agora eu vou mostrar para vocês o ponto que ele fica. E aqui esse recheio ainda não foi para geladeira, eu deixei descansar em temperatura ambiente. E agora eu vou colocar em uma manga de confeitar para rechear o bolo, mas se você preferir, pode usar só a colher mesmo. E aqui a minha massa já esfriou. Eu também fiz de um dia para o outro, eu fiz junto com a trufa. E eu gosto de deixar ela bem assadinha assim. Eu vou passar uma faquinha na lateral da forma para desenformar melhor. E eu também não untei, só deixei papel manteiga no fundo. Vou desenformar, retirar o papel manteiga, tirar esse topinho ali que tem no bolo para a massa ficar retinha e vou cortar essa massa em 3 partes. E hoje eu vou montar esse bolo na forma, a mesma forma que eu assei. Sempre esses bolinhos eu já monto na bandeja. Se você quiser montar direto na bandeja, também dá. Mas como eu vou usar a geleia de frutas vermelhas e eu quero que ela fique mais distribuída, então eu vou montar na forma. Aqui eu já coloquei a primeira parte de massa. Pro topinho, eu gosto de deixar sempre a parte que eu tirei o papel manteiga, que é mais firme, fica mais fácil para alisar. Vou umedecer essa massa com uma calda fria de água e leite condensado. Eu vou deixar a medida aqui na descrição. E para a geleia de frutas vermelhas, eu já comprei pronta, porque ia dar mais trabalho e ficar mais caro para eu fazer. Eu comprei essa daqui, mas pode ser da preferência de vocês, e eu vou usar só metade, ou então você usa a quantidade que você achar melhor. Eu vou usar metade dessa pronta, e eu tenho essas geleias prontas de morango, que eu comprei o morango na promoção, aí eu faço a geleia e congelo. Quem nunca, né, aproveita uma promoção, principalmente de morango, eu sempre. E a receita dessa geleia já tem aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela é bem fácil de preparar e você pode usar em vários preparos. Aqui eu só misturei a geleia, parti ela ao meio, para eu saber qual que vai ser a quantidade certa que eu vou colocar em cada camada. Mas aqui é tudo muito opcional, você coloca o tanto de geleia que você quiser. Tem gente que gosta de menos. Vou começar distribuindo a geleia, porque eu quero que ela fique em cima do recheio. Vou distribuir bem, vou colocar nos cantinhos da forma. Depois de bem distribuído, agora eu vou colocar o recheio de mousse, que é a mousse branca. Vou fazer uma camada bem generosa, eu gosto de bolo assim, gente, com bastante recheio. E aqui, como eu tô montando na forma, depois eu vou virar o bolo na bandeja, eu começo com um recheio mais leve, depois eu venho com a trufa, que é um recheio mais pesado. Mas se você for fazer a montagem direto na forma, você começa com o recheio de trufa, que é o mais pesado. Aqui é só distribuir bem o recheio com a ajuda da colher, colocar outra camada de massa, umedecer novamente. Eu gosto de bolo bem molhadinho, mas você umedece a quantidade que você preferir. Vou fazer mais uma camadinha de geleia e vou colocar o recheio de trufa.
Distribuindo todo o recheio, é só colocar a última camada de massa e umedecer novamente. E aqui eu deixei o bolo na geladeira só por 20 minutos, porque eu precisava terminar o vídeo. Mas se você quiser, pode deixar aí de um dia para o outro na geladeira, mas assim também já montar o bolo e decorar dá super certo. E aqui na bandeja que eu vou servir, eu vou desenformar o bolo, retirar todo o plástico, e essa bandeja é a B3. E olha como esse bolo fica bem recheado, e agora é só cobrir todo o bolo com o recheio e cobertura que a gente preparou. E esses bolos é bem simples e fácil para fazer a decoração. Você cobre ele todinho com a mousse branca, deixa ele mais quadradinho que você puder. E aqui eu já cobri meu bolo, eu gosto de deixar as quinas bem quadradinhas. E agora, para finalizar o bolo, eu peguei a cobertura que a gente preparou, coloquei uma manga de confeitar. Hoje eu vou usar esse bico perlê, a numeração dele é número 3. E hoje eu tô usando o bico porque, gente, eu tenho a mão muito pesada. Eu não consigo cortar o saquinho com a pontinha bem pequenininha. E quanto menor você corta o saquinho, mais bonitinho ele fica. Então, se você não tiver o bico perlê, não tem problema, é só você pegar um saquinho ou a própria manga de confeitar, cortar e fazer um movimento de sobe e desce por todo o bolo. E eu gosto de dar 2 voltas nos bolos. Quem acompanha aqui o canal já viu a decoração, sabe? Hoje eu não vou dar 2 voltinhas, eu vou passar só uma vez esse sobe e desce, porque eu quero finalizar com a caldinha de morango. Aí, se eu der essas 2 voltinhas na decoração, ela não vai aparecer tanto. Ah, gente, e esse sobe e desce que eu coloquei na manga de confeitar, eu hidratei com um pouquinho de leite condensado, tá vendo que ali tá até mais molinho, dá pra ver embaixo? E pra finalizar a decoração desse bolo, eu vou usar morangos e raspas de chocolate. Aqui eu usei só 5 morangos, mas a decoração é totalmente opcional. Se você nem quiser colocar nada, eu tenho certeza que o bolo vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vou colocar um morango em cada pontinha do bolo, vou distribuindo as raspas e, gente, eu coloco assim, do jeito que eu acho que fica mais bonito, sabe? Eu não sigo nada. E aqui no canal eu já tenho um vídeo mostrando como eu faço essas raspas de chocolate. E por cima do bolo eu vou usar essa caldinha de sorvete, eu vou usar no sabor morango, porque é a única que eu tenho. Mas se você tiver de frutas vermelhas, vai ficar melhor ainda. E é só jogar por cima do bolo fazendo zigue-zague. Eu gosto de começar pelos morangos e depois eu vou passando desse jeitinho. E depois, nas laterais, eu coloco um pouquinho mais de calda para ela ficar escorrendo. E depois ela vai secar e aí vai ficar uma corzinha muito linda no bolo. E o bolo fica assim, e vocês sempre perguntam qual é o peso do bolo, e eu nunca lembro de pesar. Hoje eu lembrei, olha aí, gente, dá 2,90 kg. Nem dá para acreditar, né? Porque o bolo parece bem pequenininho. E outra coisa que vocês me perguntam também, por quanto eu vendo? Gente, eu não vendo esse bolo. Com esse tipo de cobertura, eu faço para consumo próprio, eu vendo com chantilly, com essa cobertura não. Mas hoje eu fiz os cálculos para quem quiser vender, vou deixar passando aqui na tela quanto eu gastei. O custo dessa receita foi de R$ 38,08, mas é claro que esse preço muda de região para região. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele like. Se você for novo por aqui, se inscreva. Toda semana tem muitas novidades. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!